Shabbat, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde compartilhando uma palavra muito importante que Yahweh tem colocado em nossos corações, que diz respeito a alianças. Alianças, pactos que são feitos nas Escrituras, Yahweh com o seu povo, depois o Mashiach com a igreja, e vamos falar hoje especificamente sobre a aliança no casamento. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Então nós estamos aqui para compartilhar com vocês essa palavra. Eu gostaria de contar que Yahweh vem tocando nos nossos corações sobre esse tema. E como é um tema assim bastante importante e forte no seu conteúdo, eu orei muito a Yahweh pedindo para que ele confirmasse se realmente essa palavra deveria ser ministrada ao corpo do Mashiach ou não, porque nós temos muito temor diante do nosso Pai cada vez que nós viemos aqui trazer uma palavra para os irmãos. Eu vim orando, irmãos, fazia um mês, eu pedia para o Pai, se for para ministrar essa palavra, me chama de modo forte, que eu não tenha dúvidas que tu queres que eu ministre essa palavra. E foi então, queridos, que no dia 1º de maio de 2024, o Bernardo e eu estávamos dormindo e ele me pegou literalmente pelos cabelos. E eu me acordei e ele me pegando pelos cabelos. Daí conta a tua parte. Bem, era um sonho. E nesse sonho eu estava lutando pelos direitos dos trabalhadores, né? O dinheiro que ficou retido, aí, por isso que hoje nós estamos no Supremo Tribunal Federal lutando pela revisão da vida toda e outros direitos que nos foram suprimidos. Então, eu me via diante do atual presidente e ele cercado de guarda-costas, e eu tentava chegar perto dele e falava bem forte com ele, dizia: devolva o nosso dinheiro que ficou retido, devolva o nosso salário, coisas desse gênero. Daí eu estava com muita gana dele e estiquei a mão para pegar ele pelos cabelos e arrancar a máscara dele. E foi aí que eu, em vez, dormindo, eu peguei a Rose pelos cabelos e puxava o cabelo da Rose, pensando que era do Lula. E daí a Rose se acordou e disse: solta meus cabelos, solta meus cabelos. E daí que, ao mesmo tempo que eu tive esse sonho, e sobre reivindicar os nossos direitos, a Rose tinha uma confirmação daquilo que Yahweh estava tendo, uma confirmação daquilo que Yahweh tinha colocado no coração dela, que é falar sobre aliança. Isso mesmo. E também nós queremos falar um pouquinho assim que nós estamos casados há 38 anos. Sim. E nós fizemos uma aliança no dia 5 de julho de 1986. E nós congregávamos numa comunidade que trazia exatamente esse ensino que nós vamos trazer para os irmãos hoje. E isso nos ajudou muito, porque em momentos da nossa vida de muita luta, irmãos, porque vocês não pensam que nós estamos casados até hoje por nada, nós lutamos pelo nosso casamento. E nós críamos que Yahweh tinha nos dado um ao outro, e nós lutamos em oração. Muitas vezes Satanás tentou nos separar, mas nós aqui estamos pela graça do nosso Pai Yahweh dos Exércitos. E devido a esse ensino que nós recebemos no local onde nós fizemos a nossa aliança, é que nós conseguimos perseverar e estarmos juntos até hoje. É verdade. E louvado seja Yahweh por tudo que nós passamos e pelo propósito que Ele colocou em nossos corações de permanecer firmes, mesmo nas situações, muitas vezes, de confronto, de dúvida, de discórdia, às vezes, né? Nós conseguimos, pela benevolência do Eterno, chegar e fazer, então, valer a nossa aliança, né? Uma vez a Rose quebrou o pé e eu, como marido, me senti na responsabilidade de acompanhá-la na sua recuperação. Fui para a cozinha, fazia comidas, tudo que ela gostava, procurava servi-la de todos os modos, porque eu, na qualidade de marido, de alguém que tem aliança com ela, né, deveria fazer muito bem a minha parte. E assim em cada situação da vida. E também
Isso pode servir para muitos casais também, que às vezes os problemas vêm, mas quando nós buscamos o Eterno, a palavra do Eterno, para trazer e estabelecer a verdade, como a palavra nos ensina que devemos proceder, em primeiro lugar tem que haver o perdão, a tolerância, o amor, para chegar a um consenso, né? E se não há consenso, pelo menos haver uma tolerância. Sim, e eu queria contar uma coisa também, que uma vez nós não morávamos no Brasil, nós estávamos morando na Suíça, nós estávamos dormindo, e na época nós morávamos na Suíça, e nós simplesmente batemos assim, uma mão com a outra. Isso demonstra que nós estávamos em unidade no Espírito, aleluia. O que é uma aliança? É um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. É também uma aliança, existe também entre um homem e uma mulher, e é nesse aspecto que nós vamos dar ênfase hoje. Aliança, o que é meu é do outro, o que é do outro também é meu. Dividem bens, corpos e presença. Dividem também responsabilidades, existe apoio mútuo, existe tolerância, existe uma série de coisas que um faz para o outro e o outro, por sua vez, também retribui. Não como uma simples obrigação ou de forma legalista, fria, mas por amor. Por amor e em respeito também à aliança. A aliança sustenta o amor. Se não tem aliança, o amor é como um vento passageiro, que nem é o amor daí, né? É uma paixão qualquer. Mas a aliança sustenta o amor, certo? Aliança conjugal é um símbolo de união e compromisso entre um casal que representa a fidelidade e o amor. O mesmo sentido da aliança eterna que Yahweh selou com Abraão na circuncisão de seus descendentes. Vamos ver lá em Gênesis 17, do 10 ao 11. E eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti. Todos os vossos machos serão circuncidados. Farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração, tanto o nascido em casa, quanto o comprado por dinheiro, algum estrangeiro que não é da tua raça. Deverá ser circuncidado o nascido em casa, e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na vossa carne, como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho, cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de tua parentela. Ele violou minha aliança. Muito bem, e na nova aliança, o Mashiach, Yahshua, firmou com a igreja. Então nós vamos ver lá em Lucas 22, do 14 ao 20. Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer, pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Yahweh. Então, recebendo uma taça, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós, pois eu vos digo que doravante não beberei do vinho da videira, até que venha o reino de Yahweh. E também tomou o pão, deu graças, partiu e deu-o a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta taça é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Aí está a nova aliança. No mesmo sentido e conceito, é aliança, pacto, compromisso, voto, feito por um casal, um diante do outro aqui na terra, o que é testemunhado por Yahweh dos exércitos, e no momento da declaração das palavras, é feita e selada a aliança por Yahweh dos exércitos, que une o casal, tornando-os uma só carne.
Marcos 10, do 2 ao 12. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Yahshua então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento, mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Yahweh uniu, o homem não separe. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito deste ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se esta repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Temos também uma outra palavra, lá em Eclesiastes 5, do versículo 1 ao 6. Tua boca não se precipite e o teu coração não se apresse em proferir uma palavra diante de Yahweh, porque ele está no céu e tu na terra. Portanto, que tuas palavras sejam pouco numerosas. Das muitas tarefas vem o sonho, e das muitas palavras o alarido do insensato. Se fazes uma promessa a Yahweh, não tardes em cumpri-la, promessa que é voto, em outras versões. Porque Yahweh não gosta de insensatos, cumpre o que prometeste, mas vale não fazer uma promessa, um voto, do que fazê-lo e não cumprir. Não deixes que a boca te leve ao pecado, nem digas ao mensageiro: foi por inadvertência. Por que dar a Yahweh a ocasião de se irritar por causa de teus propósitos e de arruinar a obra de suas mãos? Então aqui vem a questão do voto, amados, que é palavras ditas que são estabelecidas no tempo na nossa vida. E aliança são palavras ditas. Bem, então na nova aliança, que é o Novo Testamento, nós temos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, é todo o capítulo, né, que nós não vamos estar lendo agora, porque é demasiado longo, vai se estender demais o vídeo. Aconselho que os irmãos e as irmãs leiam para ter assim bem o que é estabelecido na nova aliança a respeito do casamento, do divórcio, da aliança, ok? Bem, então, seguindo em frente, mais uma passagem muito importante, que é Malaquias, capítulo 2, do 10 ao 16. Depois a Rose vai ler também na versão israelita. Não temos todos um único Abba? Não foi um único Abba que nos criou? Por que agimos perfidamente uns com os outros, violando a aliança de nossos pais? Judá agiu perfidamente. Uma abominação foi perpetrada em Israel e em Yal-Shalom, pois Judá profanou o santuário que Yahweh ama, desposando a filha de um deus estrangeiro. Olhem que forte isso. Quando os israelitas eles se casavam com mulheres que não eram descendentes de Israel. E aí vem a parte mais forte, amados. Desposando a filha de um deus estrangeiro, que ao suprima para o homem que assim age, o protetor e o defensor das tendas de Jacó e do grupo daqueles que apresentam uma oferenda a Yahweh dos exércitos. Vós fazeis também outra coisa, cobris de lágrimas o altar de Yahweh, com choro e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferenda, a fim de recebê-la benignamente de vossas mãos. E perguntais por quê? Porque Yahweh é testemunha, olhem bem, amados, porque Yahweh é testemunha entre ti e a mulher da tua juventude que traíste, embora ela seja a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele não fez um único ser que tenha carne e sopro vital?
O que procura esse único ser? O que Ial procura? Uma descendência de Ial. Guardai-vos, pois, no que diz respeito às vossas vidas, não traiais a mulher da tua juventude, porque repudiar por ódio, diz Ial, o Ial de Israel, é estender a violência sobre sua veste, diz Ial dos exércitos. Respeitai, portanto, vossa vida, e não cometais essa traição. E nessa versão aqui, irmãos, que é a restauração das Escrituras, esse mesmo texto aparece de uma maneira muito interessante, que nós vamos ler aqui. Há algo mais que vocês fizeram, cobriram o altar de Ial com lágrimas, lamentos e suspiros, pois ele não considera mais a vossa oferta, ou a recebe de boa vontade da vossa mão. Mesmo assim, vocês dizem por quê? Porque Ial é testemunha entre ti e a esposa da tua mocidade, sendo infiel a ela, mesmo ela sendo a tua companheira e a esposa da tua Brit. Brit quer dizer aliança na língua hebraica. Ele não nos fez Echad. E aqui o que quer dizer Echad? Bem, Brit é uma aliança. Echad significa unidade composta ou em unidade composta. Ou seja, existe uma unidade entre o casal, se torna um só. E é isso que está aqui nessa Bíblia hebraica, nessas escrituras aqui. Ele não os fez Echad com a finalidade de serem parentes de sangue, de espírito. E por que Echad? Para que ele pudesse buscar a Zerá de Ial. Zerá, a gente sabe que é semente, ou seja, Ial buscou na terra a semente pura, que nós sabemos que a semente são os descendentes de Adão e não os descendentes da serpente. Portanto, cuidem do Ruá e ninguém seja infiel com a esposa da sua mocidade, porque Ial, o Ial de Israel, diz que ele próprio odeia o divórcio, e aquele que encobre o seu pecado com a sua veste diz: Ial dos exércitos, portanto, guarda o teu espírito para que não sejas infiel com ela. Muito bem, então, dando prosseguimento, depois desta palavra lida e explicada também no hebraico, a fim de que aprofundemos um pouco mais o sentido da aliança, compreendamos bem a sua largueza e profundidade, altura e tudo mais, vamos de novo ver, aliança, na verdade, é um voto feito com palavras. É uma declaração formal, certo? E quando o tema é aliança, no matrimônio, existem duas outras palavras nas Escrituras Sagradas que nos ajudam a compreender o que a palavra aliança significa. A palavra aliança ajuda a definir o que é fornicação e o que é adultério. A palavra aliança faz a separação entre o que é fornicação e o que é adultério. O que é fornicação? Vamos para a definição. Fornicação é o ato sexual que não é entre cônjuges. O pecado da luxúria, pecado da carne, isto é, relação sexual entre um casal sem compromisso, sem aliança, que não realizou um voto de fidelidade, não tem um pacto conjugal, não realizou o matrimônio formal com testemunhas ou sem elas. Se não houve voto formal, não há aliança. Assim, é um ato carnal, é fornicação. Um não está ligado ao outro com palavras, com compromisso, com voto. E isso, diante de Ial, é fornicação. Então, o ato de fornicar é a prática sexual,
é o coito, é a relação íntima, antigamente com prostitutas, sem aliança. É simplesmente o ato carnal. A relação sexual, neste caso aqui, é uma relação impura. A fornicação, então, não existe aliança. A fornicação é um ato sexual fora de qualquer aliança. Não existe compromisso entre o casal que está ali cometendo o ato sexual. Muito bem. Então, vamos para o adultério. Vamos ver o que é o adultério. Infidelidade estabelecida por relação carnal com outra pessoa, com outro parceiro ou parceira, que não seja o próprio cônjuge. No direito, é a violação, a transgressão da regra da fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não manterem relações carnais com outrem, fora do casamento. Acabamos de ver no direito, nas leis. Agora, diante de lei civil, Diante de qualquer pessoa que tem relações sexuais com outra pessoa fora da aliança comete adultério. Estando ela casada ou separada, divorciada, após a aliança ser firmada entre um casal, somente a morte de um dos cônjuges desfaz essa aliança. O que é divórcio ou repúdio? É um ato jurídico que dissolve o casamento civil entre um casal. É uma forma de dissolução da sociedade conjugal, que é o conjunto de bens e direitos compartilhados entre os cônjuges. Repúdio. Repúdio é a ação ou efeito de repudiar, abandono, desdém, desprezo e rejeição. Em Malaquias, capítulo 2, versículos do 3 ao 16, mostra que Yahweh foi testemunha, ou seja, ele ouviu tuas palavras e uniu você com a primeira esposa ou marido, tornando vocês em uma só carne, portanto inseparáveis. Yahweh odeia o divórcio, e a união carnal com outra pessoa é impureza. Traz consigo espíritos que se apegam à carne. Agora nós vamos falar sobre a promiscuidade. A promiscuidade é impureza sexual praticada dentro do casamento. A fornicação e adultério trazem consigo espíritos imundos. É preciso arrependimento, oração e jejum para a purificação. E estamos vivendo neste tempo plenamente agora. Vejamos o que o Messias fala sobre o modo de expulsar alguns espíritos imundos. E em Marcos, na continuidade do texto, quando descem do monte da transfiguração, e Yahshua vê que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Esta casta só sai por meio de oração e jejum da própria pessoa que está aprisionada pelo espírito impuro. Se o espírito imundo está ali e entrou pelo pecado dos pais ou antecessores, esses podem também se arrepender e pedir perdão ao Abba Yahweh, em nome do Messias, e então expulsar o espírito maligno de uma criança ou adulto atormentado por espíritos impuros, resultado do pecado dos pais. Então agora nós vamos estar repetindo o ensino de forma mais concisa, a fim de que possamos todos ter bem fixo dentro de nós, várias nuances do pecado de fornicação, de adultério, de promiscuidade e tudo que diz respeito. Então, a aliança é um voto feito com palavras, com testemunhas e faz a divisão entre o que é fornicação e o que é adultério, tratando-se do ato carnal sexual. Relação sexual.
Quando o ato carnal ocorre fora da aliança, é chamado de fornicação. E é chamado fornicação quando os dois são solteiros e não fizeram aliança, isto é, voto formal, declaração com os lábios. É chamado de fornicação também quando viúvos que não fizeram aliança, voto, declaração formal com os lábios, diante de testemunhas, praticam o ato carnal, relação sexual sem aliança. Adultério é quando você fez uma aliança, um voto com palavras e testemunhas com uma pessoa e depois tem relações sexuais com outra pessoa, estando a primeira pessoa viva. E mesmo que ela já tivesse falecido, para ter relações sexuais com outra pessoa é preciso haver uma nova aliança, tem que fazer uma aliança daí com essa pessoa, porque a única coisa que faz com que a aliança seja desfeita é a morte. E como a primeira pessoa faleceu, um dos cônjuges está livre para contrair novas núpcias, a palavra prevê isso. E nessas novas núpcias, então, só depois que ela fez a aliança, ela poderá ter relações sexuais. E não como hoje se vê por aí, as pessoas partem para a relação sexual, têm filhos e depois pensam em casar-se. Muito bem, continuando. O divórcio é um documento formal que separa judicialmente aqui na terra, mas que diante de Yahweh não tem validade, pois não há como separar um casal unido em aliança. O matrimônio, a aliança é indissolúvel, é até permitido nas escrituras separar-se do cônjuge, mas não é permitido unir-se sexualmente a outra pessoa, pois outra aliança não existe diante de Yahweh, estando o primeiro cônjuge vivo. Portanto, ele estando vivo, permanece aquela primeira aliança em vigor. Nós podemos ler essa passagem lá em Gálatas 3,15, para começar. Irmãos, falo como homem, mesmo um testamento humano, legitimamente feito, ninguém o pode invalidar nem modificar. Ora, as promessas foram asseguradas a Abraão e a sua descendência. Em outra versão diz, irmãos, falo como homem, mesmo uma aliança, ainda que humana, legitimamente feita, ninguém pode invalidar nem modificar. Também vamos ler a seguinte passagem, em Lucas, capítulo 16, versículo 18. Fala aqui da indissolubilidade do matrimônio. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério, e quem desposar uma repudiada por seu marido comete adultério. Agora, a questão toda, irmãos, tem a ver com se a pessoa continuar, né, na condição de adúltero, fornicário ou promíscuo, no pecado da luxúria, e não se arrepender, ele vai ter que responder por isso. E se ele está esperando ser, ou ela, arrebatados, agora, nos próximos dias, numa situação dessas, certamente esse arrebatamento não vai acontecer para essas pessoas. Então é preciso pensar bem, que quem sabe ainda dá tempo de buscar e colocar em dia a sua casa, a sua relação, né? De repente até rompendo com esse tipo de vínculo feito assim carnalmente. Nem é vínculo, né? Na verdade nem existe o compromisso. Então esse pecado ele vai impedir as pessoas de serem arrebatadas se não se arrependerem e colocarem tudo conforme a palavra prescreve. Certo, irmãos? Aí é por amor que nós estamos ministrando essa palavra. Não é querendo trazer acusação na vida de ninguém. Ministramos isso com amor, tendo em vista a vida eterna, tendo em vista a salvação, tendo em vista o arrebatamento que se aproxima dos vencedores. Se você quer realmente ser um vencedor, precisa pagar esse preço, certo? Muito bem, continuando. Quem tem relações sexuais com uma pessoa e não entrou em aliança com ela, precisa fazê-lo, regularizar sua situação, casar no civil, oficializar sua situação diante da igreja do Machia. Senão, estará
em fornicação. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9 e 10. Então, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Al? Não vos iludais, não vos iludais. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os injuriosos herdarão o reino de Al. Agora vamos falar um pouco sobre a união estável, que é uma coisa da modernidade. Tá? Quem vive em união estável precisa realizar o matrimônio. Isto é um burlo inventado por Satanás, praticado hoje na sociedade, fazendo com que o casal fique no meio do caminho, tentando trazer uma formalidade parcial no papel. Se existe uma formalização no papel, é porque já existe uma aliança, não verbal, mas formal. Agora o casal precisa realizar o matrimônio formal na lei e diante da igreja do Mashiach, ou separar-se e viver sozinho, e não casar outra vez com outra pessoa. Quem está no segundo ou terceiro casamento está em adultério. Precisa se separar e jejuar e orar para resistir à tentação de voltar atrás e para purificar-se totalmente do espírito ou dos espíritos apegados à própria carne. Quando a pessoa adultera, entra em fornicação e tudo mais, ela abre uma brecha na vida dela para a entrada desses espíritos. Isso traz muito sofrimento depois para essas pessoas. Muito bem. Em 1 Coríntios, capítulo 7, 10. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas Ial. A mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilia-se com o marido. O marido não repudie sua esposa. E aqui nós temos também aquilo que Paulo fala, Shaul fala, né? Ou reconcilie-se. Aí a questão é, se uma pessoa está muitos anos longe do marido, e aí já casou com outra pessoa e outra pessoa, no Velho Testamento nos diz que é confusão retornar ao primeiro. Então vejam vocês, irmãos, orem e busquem a face de Al, porque a esse ponto da história que nós estamos, voltar a viver com uma pessoa que você deixou há anos, eu pergunto, será que é a vontade de Al que você tenha um companheiro, mesmo que seja o seu primeiro marido? Essa é uma questão importante que você precisa buscar no Pai Al. Sendo assim, o ato carnal ou relações sexuais somente são permitidas nas Escrituras mediante a aliança. Fora da aliança, a relação sexual é chamada de fornicação ou adultério. Um ato sexual só é admitido e puro aos olhos de Al quando realizado dentro da aliança. Aí temos 1 Coríntios 6, do 15 ao 19. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Yahusha? Tomarei então os membros de Yahusha para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une a Yahusha constitui com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Ruach Kadosh, que está em vós e que recebestes de Al? E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Yal em vosso corpo. Uma palavra também para os jovens: não entrem em fornicação, purifiquem as vossas vidas diante de Yal dos exércitos e só entrem no ato sexual depois da aliança formal.
assim seja. O mundo diz, por aí, que é normal certas atitudes, que é normal certos tipos de relações, que não tem nada a ver, todo aquele linguajar mundano, para tentar desfazer o que Yahweh estabelece na sua palavra. Não caiamos nessa tentação de relativizar essas coisas. Vamos seguir à risca aquilo que a palavra diz. Certo, irmãos? E todos os nossos ouvintes. Portanto, até é permitido separar-se quando um casal não consegue conviver porque de repente um se converteu, está seguindo Mashiach, o outro não, então começam a ter diferenças muito fortes. Então, em último caso, quando não há possibilidade de continuar a conviver pacificamente, é permitido pela palavra que a pessoa se separe. Então, até é permitido separar-se, mas não casar-se outra vez, né? Então, aí tem essa observação a ser feita. Não existe segunda aliança em casamento. Carnalmente não é possível unir-se a nenhuma outra pessoa se a primeira aliança ainda existe. No caso do primeiro cônjuge, é estar vivo. Bendito entre todos seja o leito sem mácula, diz lá em Hebreus 13, versículo 4. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Yahweh julgará os fornicadores e os adúlteros. Quem vive em fornicação deve fazer a aliança, com palavras, compromisso formal no papel e no Mashiach, ou deixar a pessoa com quem está e passar a viver sozinha. Muita gente não tem coragem de fazer isso e acaba não fazendo. E ela está transgredindo a palavra que Yahweh nos trouxe para o nosso bem. E ela depois vai ter de responder por isso. Mas é preciso pagar um preço. Se nós queremos ser discípulos de Yahushua, o verdadeiro e único Mashiach, Salvador, homem, nós precisamos pagar um preço de renúncia, de pedirmos perdão, de começarmos uma vida nova em Yahushua Mashiach, uma vida pura, observando a sua palavra. Bom, quem vive em união estável e é com a primeira pessoa, deve unir-se a esta pessoa em aliança, em matrimônio formal e fazer uma união no Mashiach. Isso aqui ratificando, né, irmãos? Ou sair da relação e não casar-se com outra pessoa. Jejuar e orar para conseguir esta libertação, pois a união estável lavrada em cartório não deixa de ser uma aliança, um pacto, inclusive formal, assinado. Quem está em união estável já fez aliança. E aí fazendo o matrimônio no civil como deve ser, né? Um documento de matrimônio, não um documento de união estável deve ser deixado para trás. E depois ir e fazer em nome de Yahushua Mashiach. Sim. Porque a união estável fica no meio do caminho. Você fez uma aliança, ou seja, se você tem uma união estável, você não pode mais desistir dessa pessoa e casar com outra. Você tem que casar com esta mesma pessoa. Pois o que Yahweh uniu, o homem não separe. Quem vive casado no primeiro casamento, manter-se assim. Quem contraiu novas núpcias em segundo ou terceiro ou quarto casamento, ou vive com outra pessoa que já foi casada, deve se separar e viver sozinho. Aqui então nós encerramos essa parte, pedindo que os irmãos orem a respeito, aqueles que estão em situação irregular, que estão debaixo de uma união impura, ilegítima, né? Que orem a respeito, busquem o Eterno. Aqui está aqui uma direção, uma orientação escriturística da palavra restaurada. Muitas igrejas não adotam esta postura, palavra, e tentam relevar e conciliar as coisas. Interpretam de outras maneiras esses textos. Mas nós queremos ser fiel ao texto da palavra,
sendo fiel ao Eterno, e porque é com grande responsabilidade que nós viemos aqui trazer essas orientações que são escriturísticas. Então, nós amamos vocês e um abraço fraternal a todos. Que Yahweh vos abençoe em nome de Yahshua, o Mashiach verdadeiro, único, Salvador, homem. Assim seja. Quero saber de você. O que você vai fazer quando nas nuvens Yahshua aparecer? Será que você vai estar do jeito que está? Será que você vai sorrir ou vai chorar? Será que você vai subir ou quer ficar? É preciso tomar uma decisão. É preciso se decidir enquanto há tempo aqui, enquanto ainda há tempo aqui. Quero saber de você. O que você vai fazer quando nas nuvens Yahshua aparecer? Será que você vai estar do jeito que está? Será que você vai sorrir ou vai chorar? Será que você vai subir ou quer ficar? É preciso tomar uma decisão. É preciso se decidir enquanto há tempo aqui, enquanto ainda há tempo aqui. Eu não consigo entender como alguém é capaz de viver sem isso, que é essencial pra vida. Sem ti é impossível viver real. Quero saber de você. O que você vai fazer? Quero saber de você. O que você vai fazer quando Yahshua aparecer? Quando Yahshua aparecer? Quando Yahshua aparecer?